Depois de 10 dias viajando pelo incrível Vietnã, era hora de embarcar para o nosso próximo destino. Despachamos as mochilas no aeroporto de Ho Chi Minh e partimos prontos para arriscar mais um país da nossa lista. 50 minutos de voo depois, chegamos em Phnom Penh, capital do Camboja, um país menor que o estado de São Paulo. A democracia aqui é bastante questionável, e apesar do rei se abrigar em um suntuoso palácio, o Camboja figura entre os países mais pobres do Sudeste Asiático. É claro que viemos pelos templos milenares, mas estávamos aqui também para conhecer uma história nada orgulhosa de um passado que assombrou milhões de pessoas há não muitos anos atrás. O Camboja foi marcado pelo Khmer Vermelho, um movimento comunista liderado pelo revolucionário Pol Pot. O grupo ganhou forças recrutando camponeses que sofreram por meses com injustificáveis bombardeios dos americanos. No dia 13 de abril de 1975, o Khmer Vermelho chega à capital do país, Phnom Penh. O que aconteceu quase que imediatamente parece até obra de ficção. Milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas na cidade e marchar em direção aos campos de arroz. O objetivo desse regime maluco era tornar o país autossuficiente por meio de uma sociedade agrária. Toda e qualquer influência estrangeira foi abolida. Escolas, fábricas, bancos e hospitais fechados. Começava o ano zero, o despertar de uma era onde livros, religião, papel moeda, remédios, comércio e até a noção de família eram proibidos. Traidores do regime eram apontados de forma arbitrária. Uma mera desconfiança era motivo de prisão, tortura e execução, que na grande maioria das vezes ocorria em um lugar como esse daqui, os chamados Killing Fields. Chegamos aqui nos Killing Fields, que é o Museu do Genocídio do Camboja. E na hora que você vai comprar a entrada, se você olhar, tem uma plaquinha ali escrito estrangeiros, $6, né? Só que esse preço é com audioguide. Se você não quiser audioguide é $3, mas não está escrito em lugar nenhum. O que a gente fez, pegou um audioguide só, economizamos $3, né, Domênico? E estamos prontos. O início da visita é bastante introspectivo. As histórias contadas pelo audioguia tentam ambientar os visitantes sobre a realidade vivida naquele lugar. Ilustrações demonstram como os prisioneiros eram tratados, e placas sinalizam os locais onde foram encontrados centenas de corpos. Por um momento, pensamos que esse seria o tom de toda a visita, mas logo as coisas ficaram muito mais explícitas. As pessoas colocam pulseirinhas aqui, ó. Você viu? Não, acho que não. Pra eles, né? Estimam-se que entre 1 e 3 milhões de pessoas foram brutalmente assassinadas em um dos mais sangrentos regimes que a humanidade já presenciou. O Khmer Vermelho foi responsável pela morte de 25% da população do país. Todos esses números em apenas 4 anos no poder. Com o objetivo de economizar munição, os soldados utilizavam os mais cruéis métodos para abaterem os civis. Nem as crianças eram poupadas. Uma árvore coberta de pulseiras relembra os diversos bebês que ali morreram. Olha, aquela foi uma manhã muito pesada. Passamos mais de 3 horas nos Killing Fields e logo em seguida ainda tivemos a oportunidade de conhecer a prisão Tuol Sleng. Esse prédio abrigava uma das dezenas de escolas fechadas pelo Khmer Vermelho, e era onde os prisioneiros do regime eram mantidos antes de serem levados ao seu triste destino nos Killing Fields. Nossos primeiros passos no Camboja foram um chamado para a realidade. É claro que buscamos experiências positivas, e, podemos concordar, sempre haverá espaço para elas. Conhecer a história dos lugares em que passamos, sem filtro, por mais que causem um nó no estômago ou desconforto, colocam os nossos pés no chão. Ao nosso entender, essa é uma forma de honrar e relembrar os milhões de vítimas de um regime injusto, paranoico e covarde,
Melhor do que esconder a história debaixo do tapete é manter viva a memória de todas essas vítimas e nos mantém vigilante para que algo assim nunca volte a acontecer.